Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Santos, você já me conhece, tá bom? E nós estamos aqui para gravar isso mesmo. Nós vamos ter aqui a nossa primeira aula do CPO, isso mesmo, o curso preparatório para obreiros, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, tá? Eu tenho certeza que você vai ser edificado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, tá? Deus esse ano está falando conosco de maneira muito especial, tá? Ainda de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para que nós estivéssemos juntos, tá bom? Ainda que para alguns por meio da videoaula, né? Talvez você não tenha essa possibilidade do presencial, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar um bom encontro para nós estarmos juntos, tá bom? Por enquanto, segue aqui o vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então eu queria pedir, tá? Eu sei que é uma videoaula e na videoaula a gente precisa ter alguns critérios a ser adotado, né? Então se você consegue reservar esse tempo para sentar aqui para ouvir esta aula, eu te aconselho, tá bom? Porque talvez se você ouvir ela correndo, você não vai extrair aquilo que tem de melhor, que é entender o conteúdo, um tema muito forte esse ano, tá bom? Nós estamos trabalhando com um tema que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, pelo menos a minha vida tem impactado, não só a minha vida, mas como a da minha casa, da minha família, e eu tenho certeza que Deus vai te alcançar, tá bom? Então antes de nós começarmos essa aula, eu quero lhe convidar a parar um pouco para nós falarmos com Deus. Vamos ter aí um tempo de oração, pelo menos um minuto de oração aí, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, pedindo a bênção de Deus sobre esse nosso encontro, tá bom? Posso contar com você nesse momento? Vamos falar com Deus? Se você pode, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir ao Deus que a tua bênção, que a tua graça venha sobre nós. Pai, que através desta aula, Senhor, o teu filho, a tua filha, venha ser impactada pelo poder do teu Espírito. Pai, que ela possa entender, que ele possa entender qual é o teu propósito para a vida dela, para a vida dele, Senhor. Pai, que nós vamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Pai, eu quero pedir que a tua unção venha sobre nós. Pai, que a tua capacitação venha sobre nós. Pai, que o teu nome seja glorificado neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos trabalhar? Bom, deixa eu te apresentar qual que vai ser o tema do nosso CPO, tá? Então, como eu disse, eu não sei se você teve acesso ao vídeo ou não, quando nós divulgamos o curso, tá? Então, nós vamos falar este ano sobre os valentes da fé. Olha que legal. Nós vamos pensar sobre esse texto, sobre os valentes da fé, sobre esse tema. Então eu quero pensar com você, hoje é uma primeira aula, tá bom? Nós vamos pensar essa temática do valente da fé, né? Então eu quero começar aqui a nossa introdução, então guarda esse tema, tá? Você que não recebeu o seu material ainda físico, você vai receber o material, entre em contato conosco, qualquer dúvida, nós vamos estar esclarecendo para você como você faz para estar recebendo o material, tá bom? Por enquanto eu acredito que você esteja com o PDF, então vai acompanhando aí que vai ser bênção para a glória de Deus, tá? Então vamos lá na nossa introdução? Bom, vamos começar a introduzir essa ideia dos valentes da fé. Esse vai ser o nosso tema, nós vamos trabalhar sobre este tema, os valentes da fé. Então, eu preciso refrescar sua memória aqui. Eu queria que você lesse comigo, ó. Você lembra dos valentões da época da infância? Eles sempre apareciam nas escolas, nas ruas, nos parquinhos. Lembra dos valentões? Eu até coloquei uma figura aqui, talvez você vai lembrar dele. Eu sempre brinco, né? Quando a gente estava assistindo, né, aquele desenho Scooby-Doo, sempre tinha o valentão, o Ruivo Eric. Então, mas é só para você ter uma ideia de que os valentões sempre surgiram, né? Embora essa terminologia hoje, bullying, seja algo novo, algo moderno, mas você vai concordar comigo que essa ideia dos valentões sempre existiu nas escolas, nos parquinhos, na rua, sempre tinha aquele metido a ser o valentão, né? Aquele que amedrontava, as pessoas tinham medo dele. Então, se você está assistindo essa aula, eu coloquei aqui um outro valentão. Você lembra desse valentão aqui? Né? Isso, daquela série, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Acho que é o Caruso o nome dele.
Então, quem sabe você que está assistindo essa aula, você também foi um desses valentões, né? Quem sabe na sua época de escola aí, você foi um desses tais valentões que aprontava com todo mundo tinha medo de você na época de escola, né? Nesse contexto. Mas eu quero pensar com você dentro desse assunto, o que de fato é ser um valente. Eu queria começar a pensar com você nessa aula, e eu queria que você me emprestasse um pouco os seus ouvidos, não apenas os seus ouvidos, mas também a sua atenção, como também abrisse o seu coração, para que haja uma compreensão. Eu quero começar a pensar com você o que de fato me faz ser um valentão. Será que essa figura que eu apresentei aqui para vocês, né? Será que esses são os valentões? Será que são esses que causavam terror na época de escola, davam pânico, né? Como eu disse, talvez você conheça alguém assim, ou quem sabe você foi um desses, né? Se formos lembrar na sua época aí de escola, o que você aprontava ou deixava de aprontar, quem é de fato um valentão? O que é ser um valente? Então é isso que eu quero começar a pensar com você, tá? Olha aqui, a figura do valentão da época da escola nada tem a ver com o valente, né? Com os verdadeiros valentes ou com o valente de verdade. Os valentões da infância eram pessoas feridas que escondiam seus medos, seus traumas, suas inseguranças. Lembra aqui, eu até coloquei uma figura aqui, na verdade, se você for fazer uma análise, se você for estudar a fundo, normalmente quem está ferindo por baixo há uma pessoa que foi ferida ou que é ferida. Então é interessante que muitas das vezes, fingindo ser fortes, esses valentões forjavam uma imagem de durão, tornando-se muitas das vezes agressivos, quando na verdade eles refletiam apenas aquilo que eles estavam sofrendo. Então, quando nós pensamos nesse conceito dos valentões, na verdade nós já estamos pensando que quem fere, na verdade, por baixo era alguém que estava ferido. Às vezes ele usava aquilo como uma defesa, essa agressividade, essa arrogância. Não passava nada mais, nada menos do que uma defesa daquilo que ele sofria. Ou simplesmente ele estava refletindo aquilo que era o que ele enfrentava. Então essa figura do valentão da escola não é esse um valente de verdade, não é. Então eu quero começar a abrir a sua mente, eu quero te chamar ao raciocínio, eu quero que você desperte o teu raciocínio, para que você comece a ter uma ideia do que é ser um valente. Por quê? Porque a partir daí, você entendendo o que é ser um valente, nós vamos começar a trabalhar a ideia do que é ser um valente da fé. Então, primeiro eu quero te explicar o que é ser um valente, e depois nós vamos entender essa ideia de fé. Então nós temos muito trabalho, tem muita coisa, então foca aí, tá bom? Presta atenção, vamos lá. Continuando aqui, então vamos lá. Então o que é ser um valente? Se eu disse para você que essa figura que você tem da época da escola, essa figura que você tem do valentão da rua ou do parquinho, não é ser um valente de verdade. Na verdade, essas pessoas não passavam de fracas. Isso mesmo, elas eram fracas. Então, a sua atitude agressiva era para esconder a sua fraqueza. Então, professor, o que é ser um valente? Então, eu quero que o senhor me explique o que é ser um valente. E agora nós vamos começar a desenrolar, vamos começar então a tentar compreender essa ideia do que é ser um valente. Lembrando que é uma aula, uma primeira aula, e eu estou apenas na introdução do assunto, tá bom? Vamos lá. Então, o que é ser um valente? Segundo o dicionário, podemos classificar valente, olha, presta atenção. Segundo o dicionário, podemos classificar valente como a qualidade daquele que tem valentia, ou seja, energia, força, vigor, audácia. Percebe que o contexto de valente já muda um pouco daquela ideia que nós tínhamos do valentão da escola, do agressivo, enfim. Olha, é a qualidade daquele que tem valor. O valente, ele tem qualidades, e uma das qualidades dele é o valor.
E aí, olha que interessante. É uma pessoa denotado, ou seja, ousado, atrevido. Então, um atrevimento não no sentido pejorativo, mas ele mostra uma certa ousadia, ele tem um atrevimento para encarar as situações, para encarar as circunstâncias. Logo, nós estamos falando de alguém que é o quê? Corajoso, intrépido. Olha que interessante. Valente é a qualidade daquele que é forte, robusto, rijo, sólido. Então, segundo o dicionário, essas são as qualidades daquele que é um valente. Olha que interessante isso. Então, nós já estamos começando a ter uma compreensão do que é ser um valente. Então, ser valente é alguém que tem a qualidade de uma energia, força, vigor, audácia. É alguém que é ousado, atrevido, corajoso, intrépido, forte, robusto, rijo, sólido. Nós estamos num curso preparatório para obreiros. Então, um curso de capacitação de obreiros. Então perceba uma coisa, eu até fiz questão de colocar aqui, ó. Perceba que as qualidades acima apresentadas são características indispensáveis na vida de um servo de Deus. Então, se nós estamos falando de um curso preparatório para obreiros, um curso de capacitação para obreiros, então nós precisamos entender uma coisa, que a energia, que o vigor, que a audácia, que a intrepidez, que a ousadia, ser forte, robusto, rígido, sólido, são características indispensáveis na vida de um servo de Deus, principalmente tratando-se de um obreiro. Infelizmente, queridos, e não tenha essa fala como uma afronta à sua pessoa, mas infelizmente nós estamos vivendo em uma época que estamos cercados de obreiros, escute bem o que eu vou lhe falar, de obreiros que não têm energia, obreiros que estão sem vigor, obreiros que não têm mais audácia, e eu não falo de audácia no sentido pejorativo, eu falo de audácia de realmente ir lá, fazer, ter aquela determinação, uma ousadia, mas nós temos obreiros sem robustez, obreiros sem firmeza. E como é que eu posso dizer que este é um valente, se na verdade ele demonstra totalmente aquilo que é o contrário? Por isso que eu disse para você, perceba que essas características apresentadas do que é ser um valente são características indispensáveis a um servo de Deus e principalmente a um obreiro. Obreiro que não tem essas qualidades, querido, é um obreiro fraco. E aí talvez você está dizendo assim, mas espera aí então, professor, o senhor então está nos ofendendo com essa aula. Não é a nossa proposta. Mas eu quero despertar o valente que há dentro de você. Eu quero despertar esse guerreiro que está dentro de você, que talvez você deixou por alguma circunstância da vida ele se enfraquecer, ou mesmo você desanimou por tantas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós precisamos resgatar, porque na verdade o Senhor conta com você. Deus está contando com você, guerreiro do Senhor. Valente de Deus. Deus está contando com você. Mas para isso nós precisamos de entender algumas coisas. Eu te apresentei as qualidades, está vendo? Do valente, ó. As qualidades do valente. Então, audácia, vigor, força, ousadia, é alguém que é corajoso. Sempre quando eu falo de coragem, com certeza você já me ouviu trabalhar essa questão. O corajoso não é aquele que tem ausência de medo. Pelo contrário, o corajoso sabe que os medos estão ali, mas ele enfrenta os seus medos, ele enfrenta os seus temores. Então são características que não podem faltar em você, não pode faltar em mim, como servo de Deus. Mas aí eu preciso pensar algo com você. Mas como ter todas essas características? É fácil, talvez, eu lhe apontar e dizer que se você não tem isso, você não é um obreiro de valor, não é um obreiro valente. Mas eu preciso também pensar com você, como é que eu posso ter essas características? Como é que eu posso conquistar, ou mesmo como é que eu posso alcançar essas características?
É isso que eu quero pensar com você. Ó, é isso que eu quero deixar bem claro a você. Ó, se não compreendermos o que é a fé, se não compreendemos o que é a fé, vamos viver uma vida medíocre. Ou seja, como é que eu vou ter essas características se eu não compreendi ainda, se eu não entendi o que é a fé? Ou que tipo de fé eu vivo? Ou qual é a fé que eu estou levando? E é essa a proposta do nosso estudo. Eu quero fazer você entender o que é viver com Deus, o que é viver pela fé, o que é a fé. Queridos, talvez até o dia de hoje, e eu não estou dizendo assim que eu tenho a última revelação das revelações, mas eu quero dizer que talvez até o dia de hoje você não teve uma compreensão do que de fato é a fé, do que de fato é servir ao Senhor. Entender quando o Senhor fala na sua palavra de fé, o que é que ele está querendo dizer. Então eu disse para você que se nós não compreendemos o que é fé, nós vamos viver uma vida medíocre. Uma vida medíocre. E às vezes quando nós falamos de mediocridade, muitas pessoas não entendem o que isso quer dizer. Ou muitas pessoas não compreendem o que é que nós estamos falando quando tratamos da questão de mediocridade. Mas deixa eu lhe mostrar, ó. Medíocre, olha isso aqui. É a qualidade daquele que vive na média. Ele é mediano, que não é bom e nem mal. Uma obra medíocre é uma obra sem criatividade, sem originalidade. Eu tenho certeza que Deus não te fez uma obra medíocre. Eu tenho certeza que Deus te fez com qualidades próprias. Eu tenho certeza que Deus te fez com propósitos, com qualidades específicas sua, com talentos que Ele te deu, com qualidades que são sua. Talvez você está vivendo uma vida medíocre porque você ainda não entendeu o que é viver em Deus, o que é viver a fé que Deus lhe deu, essa fé viva. Então, queridos, você vive o que? Na média. Você vai por aquilo que todo mundo está falando, você está indo porque todo mundo está ouvindo, você ouve o que todo mundo ouve, você canta o que todo mundo está cantando, você prega o que todo mundo está pregando, você faz o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está falando mal, você entra também na modinha e começa a falar mal. Se alguém está falando bem, você entra e fala bem, você acaba não tendo opinião. E não foi isso que Deus te chamou como um valente. Deus te chamou como um obreiro de valor. Meu irmão, Deus está querendo nos dar um sacode, nos dar uma alavancada e nos mostrar que Ele nos chamou com qualidades. Então, pelo amor de Deus, querido, se você tem vivido até o dia de hoje com uma vida mediana, medíocre, movido apenas pela massa, reage. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Queridos, nós precisamos entender, nós somos movidos pela última notícia do Facebook, somos movidos pelo que a mídia fala. Não, queridos, eu quero mostrar para você, através desse estudo, um caminho muito excelente. É olhar para a palavra, olhar para Deus, descobrir o universo que Deus quer nos dar. Deus quer te levantar, querido, Deus quer te erguer desse sentimento de mediocridade, desse sentimento de inferioridade, porque Ele é um Senhor que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu sou Deus que te levanto. Não temas, porque eu sou Deus que te ergo, sou Deus que te coloco de pé. Meu irmão, chega de viver uma vida na mediocridade, chega de viver uma vida mediana. Você é melhor do que isso. Será que você pode repetir comigo? Eu sou melhor do que isso. Repita. Eu sou melhor do que isso. Sabe por quê, queridos? Porque Deus tem sempre mais para nós. Então, queridos, nós precisamos compreender o que é a fé. Porque se não entendermos isso, vamos viver uma vida na mediocridade. E não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Você precisa compreender muito bem isso. Você precisa entender. Você precisa entender, queridos. Você pode ser melhor. Você pode ser muito melhor do que você está sendo agora. Então nós precisamos entender uma coisa. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu queria que você prestasse atenção. A fé
é um mecanismo propulsor que vai gerar energia, vai gerar força, vigor, robustez e vai nos manter firmes e sólidos. É isso que nós precisamos compreender. A importância de se compreender a fé é que ela me faz viver acima da mediocridade. Posso ouvir glória a Deus aí? A importância de se compreender a fé é que ela me faz viver acima da mediocridade. E é isso que Deus tem para você. Deus tem algo mais para você. Deus quer te fazer viver acima da mediocridade, queridos. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando. Mas eu posso lhe garantir que o nosso Deus é um Deus poderoso. Que Deus tem coisa boa para você, que Deus tem coisa boa para a tua família, que Deus tem coisa boa para a tua casa, e com certeza você vai viver o melhor de Deus. Meu irmão, eu não vim aqui trazer uma palavra motivacional, mas eu quero te ensinar por meio da palavra, que você vai entender que você pode ser melhor daquilo que um dia você já foi e daquilo que você é hoje. Porque tem hora que nós nos conformamos. E quando nós nos conformamos, nós vamos àquela estacionada. Ah, tá bom assim, paciência, eu me conformo em ser um obreiro medíocre. Eu me conformo em ser um pregador medíocre. Como medíocre? A gente sempre entende essa palavra de modo pejorativo. Estou dizendo na média, mediano. Ah, tá bom, nem é bom, nem é ruim. Não, queridos. Não tem originalidade, não tem características próprias, não. Deus te fez de maneira especial. Então essa é a nossa proposta. A gente começar a entender esse conceito do que é a fé, tá bom? Vamos continuar aqui? Vamos lá, ó. A nossa proposta nesse curso, é isso que eu quero que você entenda, é apresentar um caminho excelente em direção à fé. Apresentando a definição do termo, a gente vai entender à luz do termo o que é fé. Tá bom? Apresentando a definição do termo, qual a posição bíblica, nós vamos entender fé à luz da Bíblia, não no dito popular, na crença popular. Como resgatar ou mesmo descobrir esse valor? Por que eu falo resgatar? Porque talvez um dia você viveu isso e hoje você vive essa vida morna. Quer dizer, a gente precisa entender uma coisa, que a palavra do Senhor diz que morno vomitar-te-ei. Se você for morno, Deus vai te vomitar, querido. Então nós precisamos ser mesmo aquilo que Deus nos gerou para ser. Então nós precisamos entender que ou você vai resgatar esse valor, ou você vai descobrir, se você ainda não descobriu, mas eu tenho certeza que Deus colocou isso em você, e você só precisa descobri-lo, né? Nós vamos entender, é claro, não de modo a esgotar o assunto. Por que não de modo a esgotar o assunto? Porque andar com Deus é viver de glória em glória e de milagre em milagre. Quer dizer, eu nunca vou esgotar o assunto da fé. Aliás, não há um expositor ou um professor que vai esgotar o assunto da fé, porque andar com Deus é algo maravilhoso. Você lembra de Enoque? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Eu fico imaginando aquela cena, Enoque andando com Deus e Deus andando com Enoque, Enoque andando com Deus e Deus andando com Enoque. Aí chega uma hora que Deus talvez olhe e diz assim: ô Enoque, faz o seguinte, tá muito longe, essa comunhão nossa tá tão gostosa, Enoque, tá tão bom de caminhar com você, Enoque, vamos fazer o seguinte, Enoque, vem para cá, vem para aqui do meu lado. E Deus para si o tomou. Sabe o que é isso? É uma vida de andar com Deus, é uma vida de comunhão com Deus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Deus não quer que busquemos Ele apenas para que Ele nos use, mas é para ter uma vida com Ele, para que isso seja a minha rotina, para que isso seja a sua rotina, o nosso dia a dia com Deus, uma vida frutífera, uma vida de gozo, uma vida de milagres, mas também uma vida devotada a Deus. Uma vida de uma fé verdadeira e genuína. Portanto, irmão, o nosso desejo é que você entenda o que é ser um valente da fé. E assim desfrutar desse universo maravilhoso, de uma fé viva e eficaz. E não apenas mais uma teoria, uma metodologia sobre a fé. Eu não quero te apresentar ou trazer a você hoje mais uma metodologia sobre a fé. A minha proposta não é trazer para você
mais um estudo sobre fé não. Mas o meu desejo, o desejo da nossa equipe é que você seja transformado por esta palavra, que você tenha um up, ou seja, que você se refaça em Deus para compreender que Deus tem muito mais para você, que algo melhor pode estar para acontecer na sua vida. Por isso, querido, ergue a tua cabeça, Deus tem coisa boa para nós, abra o teu coração. Oh, meu irmão, eu sinto a presença de Deus aqui, gravando esta aula, dizendo algo para você. Deus é poderoso, por isso nós precisamos entender um pouco mais, nós precisamos compreender um pouco mais. Então, nessa introdução, eu quero que você entenda qual é a nossa proposta. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para nós nesse curso? É só a primeira aula, mas eu quero dizer para você, você pode dar lugar para Deus. Você pode glorificar, você está na sala da sua casa aí, dá glória a Deus, dá aleluia, porque nós estamos falando com Deus, que Ele é tão poderoso. E Ele diz assim, onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Mas também quando nós fechamos a porta do nosso quarto, Ele é um Deus que se revela a nós. Ele é um Deus que a sua presença é notória, que a sua presença é real. Portanto, meu irmão, vamos continuar crendo. Deus tem coisa boa. Vamos continuar. Tem muita coisa boa para nós trabalharmos aqui. O que Deus quer fazer de você? Um valente da fé. Sabe por quê? Porque enquanto você está lutando, e essa figura tem um propósito, enquanto você está lutando, o leão da tribo de Judá está com você. O leão da tribo de Judá está velando por você, pela tua casa, pela tua família, pelos teus. Deus quer fazer de você um valente da fé, um guerreiro de verdade. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para você. Vamos lá? Continuando. O que é fé? Vamos começar aqui. O que é fé? Você já parou para pensar? Me faça essa pergunta agora. O que é fé? Você já pensou o que é fé? Vamos lá. Definição do termo é a lição de número 1 do nosso livro, tá bom? Definição do termo. Vamos começar a entender aqui na definição do termo. Então, eu quero apresentar para você alguns pontos daquilo que, na concepção de muitos, está relacionado à fé. Primeiro ponto aqui, de uma forma simples, segundo o dicionário, olha aqui, fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato. Eu até coloquei aqui em outra cor, para você entender a definição que o dicionário dá sobre fé. Fé, de uma forma simples, segundo o dicionário, é a convicção intensa e persistente em algo abstrato que para a pessoa que acredita torna-se uma verdade. Logo, nós estamos falando de uma crença. Então, na concepção do dicionário, aí, dicionário simples, não falando de um dicionário bíblico, não. Na concepção do dicionário, fé é a convicção intensa e persistente em algo que é abstrato, mas para a pessoa que acredita, isso torna-se uma verdade. Essa é a concepção de fé, segundo o dicionário. Mas vamos pensar aqui numa outra definição. Uma outra definição de fé é a maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, a maneira que se expressa determinada religião. Então nós estamos falando da fé cristã, ou a fé islâmica, a fé afro-brasileira, né, que são as religiões de raízes, né, afros que eles falam. Então, uma segunda definição de fé é que fé é a maneira como um grupo religioso se porta, ou seja, as suas práticas, as suas ações, e isso está relacionando o quê? A fé. Então alguém diz assim, não, mas o que é fé? A fé no contexto islâmico é aqui, a fé é como tal grupo se porta. A fé no contexto cristão são as práticas dele. A fé nas religiões afros é como eles praticam. Então, o conceito de fé, nesse ponto, é a ideia de uma organização. Então você tem fé como uma crença, tá? Como uma crença, aquilo que
alguém que é algo abstrato. Não, ele tem fé, é algo abstrato, mas para aquele que crê, torna-se uma verdade. Aí você tem essa definição de fé como ações de um grupo religioso, né, de um determinado grupo. Então as práticas deles, então isso está relacionado à fé, a fé cristã, fé islâmica, fé tal. Agora, há ainda uma outra definição de fé. Qual que é essa outra definição de fé? Ó, há também aqueles que entendem fé, olha que interessante isso aqui, como o excesso de confiança depositada em uma pessoa merecedora de fé, ou seja, o crédito. Então, essa ideia de fé é quando você dá crédito a algo, você confia em algo. E eu coloquei aqui torcedores da seleção brasileira, porque isso é muito comum. Se você for perceber, em época de Copa do Mundo, as pessoas sempre dizem assim, gente, vamos fazer uma grande corrente de fé, vamos nos unir, olha, vamos nos unir, vamos crer. E isso acontece muito das situações que nós vamos enfrentando no nosso país, e você recebe muitas mensagens pelo WhatsApp, olha, gente, vamos nos unir numa corrente de fé, vamos unir a um outro. E ainda tem aquelas mensagens, acho que você recebe dessa, olha, passe para mais 5 amigos, passe para mais 3 amigos nessa corrente de fé, e os seus sonhos serão realizados, e as coisas vão acontecer para você, e as coisas vão dar certo. Mas será que isso é fé? Ó, para esses, a fé é uma grande corrente positiva, de modo que se todos se concentrarem em um mesmo propósito, essa energia vai ser liberada e as coisas vão começar a acontecer. Então o pessoal que tem esse pensamento de fé, eles começam a raciocinar que se nós fizermos uma grande corrente, se todos nós torcermos, as coisas vão acontecer. É tempo de todos nós mandarmos energias boas, vamos mandar energias positivas, acaba sendo uma confissão positiva, vamos acreditar, vai melhorar, as coisas vão ficar boas, vai acontecer, vamos mentalizar, vai acontecer. Perceba que eu lhe apresentei 3 definições de fé, e talvez você vai dizer assim, não, mas essa não é a minha fé. Mas se você não tomar cuidado, você na verdade está mesclado por isso, porque apresentamos pelo menos 3 das compreensões mais comuns acerca da fé. Uma crença, alguém que crê em algo, e esse algo para ele é abstrato, mas ele tem tanta fé naquilo, que aquilo é uma verdade para ele, e essa definição não passa de uma crença. Nós falamos também da outra fé no sentido de a maneira que determinado grupo se expressa. Então, que fé é a sua? Eu sou católico. Que fé é a sua? Eu sou protestante. Que fé é a sua? Eu sou islâmico. Que fé é a sua? Eu sou espírita. Então, esse tipo de fé está relacionado apenas à expressão de determinado grupo, com as suas práticas, mas ainda também nós falamos de fé na questão de uma corrente positiva. Essa ideia, né, que vamos ter fé, pessoal, todos vamos ter fé, vamos nos concentrar, as coisas vão acontecer, vai melhorar, fecha os olhos, todo mundo diga, vai melhorar. Se você não tomar cuidado, a sua fé, até o dia de hoje, ou com uma variante ou outra, mas tem passado por essas 3 compreensões. Seus dias de servir a Deus, ou como você se posiciona, às vezes fica sempre numa confissão positiva, não vai acontecer, ou você tenta se concentrar em algo que é abstrato, e não, isso vai acontecer, ou simplesmente você expressa a sua fé na sua maneira de agir, por fazer parte de um determinado grupo. E aqui eu quero ser mais taxativo, apenas no seu jeito de se vestir. E eu não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim, os bons costumes, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se a sua fé se resumir apenas como você se expressa em um determinado grupo, a sua fé só é exercida no estabelecimento ou aonde você se reúne, naquele ajuntamento, naquele grupo, porque saiu dali, a sua fé não é mais viva. Saiu dali, a sua fé não é mais real. A sua fé não passa de uma fé morta. Então é sobre isso que eu quero pensar com você. A gente precisa começar a conhecer essa ideia de fé, para aí eu poder declarar que de fato eu sou um valente da fé,
ou não sou um valente da fé. Então é isso que nós precisamos compreender, se sou ou não um valente da fé. Você é um valente da fé. Deus quer que você seja um valente da fé. Mas para isso eu preciso compreender o que é fé, o conceito de fé, aquilo que Deus tem para nós como fé, tá bom? Então, nós vamos compreender então a etimologia da palavra. Então, como é um estudo, irmão, nós vamos cavar a fé, a ideia da fé, desde o princípio para ter uma definição lógica. Como eu disse, talvez você se enquadrou nesse grupo aí, nesses três aí, de alguma maneira, transitando entre um e outro, mas em determinado momento a sua fé não passou de uma confissão positiva, outros não passou de uma prática. Eu faço parte de uma igreja, então a minha fé diz que eu não posso usar isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, ou eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas será que você tem vivido uma fé em Deus, ou a fé genuína? Então vamos lá, na etimologia da palavra. De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem, ó que interessante, no grego, pistis, que traz a indicação de confirmar, atestar, a noção de acreditar. Olha que legal, essa palavra no grego aqui, pistis, ela traz a ideia de confirmar, atestar, a noção de acreditar. Eu acredito em algo que foi confirmado e atestado. Então vai guardando isso aí, tá? Tem também sua origem no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade, tá? É uma atitude de fidelidade, então fé está ligada a uma atitude de fidelidade. E no hebraico, emuná, que também traz o conceito de fidelidade, mas sobre isso falaremos com mais profundidade a seguir. Por que eu deixei? Porque nós vamos trabalhar o conceito de fé no Antigo Testamento e nós vamos trabalhar bastante com essa palavra emuná, tá bom? Então nessa primeira aula nós estamos entendendo a etimologia da palavra, tá? Compreendendo, então, do grego pistis, que traz a ideia de confirmar, atestar, no latim fides, que remete para uma ideia de fidelidade, e no hebraico emuná, tá? Vamos cá, ó, olha que interessante isso aqui. Segundo A.T. Robson, especialista em grego, esse homem que é um grande especialista em grego, a palavra pistis, aplicada para a fé no Novo Testamento, olha que interessante, aparece mais de 240 vezes, traduzida em Atos 17:31, como atestar. É um antigo verbo que significa equipar, fornecer. Então olha que legal, essa palavra no Novo Testamento, ela aparece mais de 240 vezes, que ela tem a ideia de atestar. Então essa palavra pistis, ela tem a ideia de atestar, equipar, fornecer, ou seja, eu creio em algo que foi atestado. Vai pegando isso aí. Eu creio em algo que não é vazio, algo que não é abstrato, tá vendo? Que a gente já começa a compreender. Então a minha fé é uma fé sólida. Opa! Peraí, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito foi atestado. Aquilo que eu creio foi confirmado. Então percebe que a gente já começa a ter uma ideia que a minha fé não pode ser vazia. Olha o que Demóstenes, o orador grego, declara. Ele usa esse termo para apresentar evidências do que se diz. Então ele usa a palavra pistis para evidências do que se diz. Então eu preciso começar a entender algumas coisas. Por exemplo, perceba que a fé e evidências não são opostos. Fé e evidência não é algo que são opostos. Então eu tenho fé e eu tenho evidências daquilo que é a minha fé. Irmão, isso, se você entender, eu não sei se você está conseguindo compreender, mas se a gente entender isso, o nosso cristianismo vai ser outro, a nossa vida com Deus vai ser outra, o nosso relacionamento com Deus vai ser outro. Então eu preciso começar a compreender isso. Olha o que eu coloquei aqui, perceba à luz dos textos, Atos 17:31, como eu citei lá, essa aqui é na versão NVI, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio do homem que designou, e deu provas, a palavra aqui é pistes, deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha na versão revista e atualizada, ó, revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Disso deu certeza. Nós não vamos falar desse texto agora, mas você já começa a ter uma luz do que o escritor aos Hebreus diz. A fé é o firme fundamento das coisas, ou seja, a prova das coisas que não se veem, mas que se espera. Ou seja, eu preciso começar a compreender que a ideia de fé é algo que não é abstrato. A ideia de fé não é algo que não, pelo contrário, eu tenho certeza, eu tenho provas daquilo que eu estou fazendo. Então percebe quando a gente começa a trabalhar essa ideia de fé, como as coisas começam a ficar mais claras? Espero que você esteja pegando, espero que você esteja entendendo, tá bom? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar. Eu quero pensar com você agora sobre fideísmo e a fé. Por quê? Porque talvez até o dia de hoje você ainda não teve fé. É verdade. O que talvez você viveu ou lhe ensinaram foi o fideísmo. E na verdade você nunca teve fé. Tá cheio de gente na igreja que não conheceu a fé. Ele vivia um fideísmo e ele não teve fé. Então é preciso que você entenda muito bem o que é que eu estou falando para você compreender a diferença entre fideísmo e fé. Vamos lá? Vou focar aqui para você, ó. O que é fideísmo religioso? O que é o fideísmo religioso? Bom, vamos lá, ó. O fideísmo é um sistema de doutrinas que rejeita o emprego da razão para o exercício da fé. O fideísmo rejeita o emprego da razão para o exercício da fé. Ou seja, prega que a crença religiosa não deve ser apoiada pela razão. E talvez até o dia de hoje você sempre pensou assim. Não, mas fé não tem nada a ver com a razão. E eu não estou falando num sentido de razão, uma razão cética que vem para duvidar. Só quero dizer uma coisa, que a sua fé não é uma fé ilógica. Não é uma fé ilógica. Vai guardando isso aí, ó. O único atributo de que se necessita a fé, que se necessita ou necessitamos, é a fé e nada mais. Por quê? Porque no fideísmo religioso, ele ensina o seguinte, ó. Se a sua fé apoia-se numa razão lógica, então ela não é fé. Ele rejeita essa ideia de fé. Ó, os fideístas procuram se esquivar de qualquer tipo de argumentação para que possam apoiar a sua fé em Deus. Nessa ideia do fideísmo, por exemplo, eu não posso ter uma fé raciocinada, eu não posso ter uma fé lógica, uma fé que pensa. O que eu quero chamar a tua atenção nesse estudo, e talvez você tá, mas espera aí, a vida inteira também eu aprendi calma, porque eu quero explicar, eu quero que você entenda. Nós estamos recheados de versículos bíblicos que vai nos ensinar o caminho da nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, percebe? Então, é isso que eu quero que você compreenda. Eu vou te dar um exemplo, clássico, tá? Esse exemplo não é meu, mas eu vi de um professor e eu achei fantástico, tá? E eu quero compartilhar ele com você, eu quero usar ele aqui com você. Por exemplo, ó, um exemplo aqui. Imagina, tá? Que você está numa casa pegando fogo e o desespero, o incêndio, e você está aqui desesperado, você precisa tomar uma atitude, você precisa salvar a sua vida, tá? E o seu senso de sobrevivência vai te fazer procurar o lugar onde tem menos fogo. Essa é a ideia, o senso de sobrevivência. Então eu quero ir para um lado, imagina que você está aqui no segundo andar, tá bom? Na parte de cima da casa, e o seu senso de sobrevivência, você vai procurar um lugar onde tem menos fogo e você quer fugir. E aí o que acontece?
De repente, vem de um lugar em chamas, onde o fogo está pegando, vem alguém que surge de lá. E aí, você olha para ele e esse alguém, ele está lá com uma roupa de bombeiro, tem lá o oxigênio, tudo aquilo que é próprio de um bombeiro. Você o reconhece, mas ele veio do lugar onde mais tem chamas. E aí ele diz para você assim, vem aqui, me segue, vem para cá. E aí você, no seu raciocínio, no seu conhecimento, no seu entendimento, no seu intelecto, você olhou para ele, viu o seu capacete, viu a sua roupa, viu tudo aquilo, os seus ornamentos, você fez uma leitura rápida e você entendeu que ele é um bombeiro. Ele é um bombeiro. Para o fideísmo, você segui-lo, isso não é fé. Para o fideísmo, você segui-lo, isso não é fé. Por que não é fé? Porque você tem um conhecimento prévio lá. Ele é o bombeiro, ele tem isso, ele tem aquilo. Isso não é fé. Para o fideísmo, olha, você está lá na mesma situação, pensa aqui comigo, você está na mesma situação, desesperado, de repente surge aquele amigo seu, o sem noção, e ele surge lá de uma parte e diz para você assim, vem comigo, vem aqui. E aí, no pensamento dele, ou no seu, diz assim, não, ele vai vir e a gente vai saltar daqui, ó, da altura aqui do pico, mas aí ele vai criar asas e alguma coisa vai acontecer e isso vai acontecer um grande milagre. Isso é fideísmo. Fideísmo, ele não quer ter base nenhuma, raciocínio nenhum. Ele não precisa de nada para crer. Só que deixa eu te explicar uma coisa. O que faz você segui-lo? O que faz você segui-lo? É o conhecimento prévio que você tem de que ele é uma autoridade no assunto e de que ele sabe o que está fazendo. Logo, você tem uma fé nele, mas não é uma fé ilógica. Você tem uma fé debaixo do conhecimento que você tem dele. Por quê? Porque para o fideísmo, eu não tenho conhecimento nenhum. Para o fideísmo, tem que ser algo abstrato. Algo abstrato. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Talvez a vida inteira você viveu um fideísmo e não uma fé. Por que um fideísmo e não uma fé? Porque a vida inteira você creu em algo que você não conhecia, algo que para você era abstrato. E na verdade a nossa fé em Deus se vem daquilo que nós conhecemos do próprio Deus. Por isso que nós precisamos entender que quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha fé aumenta. E por isso que talvez hoje você como obreiro está vivendo uma vida raquítica, uma vida medíocre, uma vida mediana na sua fé, porque você ainda não conheceu. Sabe o que me faz segui-lo, seguir esse bombeiro para me tirar desse incêndio? É que eu sei que ele é uma autoridade no assunto. Ele é uma autoridade constituída e não importa que esteja no meio das chamas. Se ele me chamou, eu tenho fé para segui-lo, porque eu sei quem ele é. Tá pegando? Tá pegando? Se você conhece a Deus, querido, você não questiona o ambiente, você o segue, porque você conhece que ele é autoridade constituída. Então talvez até o dia de hoje você viveu um fideísmo, ou seja, você crê em algo abstrato, que algo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, meu irmão. Nós temos que estar alicerçado naquilo na qual nós conhecemos do Deus a quem nós servimos, do Deus a quem nós seguimos. É isso que nós precisamos compreender. A nossa fé começa a andar por aí, é ter um conhecimento de quem Deus é. Por isso eu coloquei aí no seu livro, olha o que eu coloquei. Encontramos na Bíblia vários textos que nos convidam ao raciocínio franco, ou seja, Isaías 1,18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. 1 Pedro 3,15, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, eu preciso estar preparado para responder a qualquer um que pedir razão da fé, da esperança que há em mim. Percebe que a minha fé não é uma fé ilógica, é uma fé que vem de um conhecimento. Então eu não vivo um fideísmo. Aquilo que eu creio é porque eu conheci através do Deus que se revelou a mim.
Tá pegando? Então como que eu saio de uma vida de mediocridade? Como eu saio dessa vida estacionada e começo a provar mais de Deus? Quando eu conheço que Ele é autoridade, que Ele é Senhor, eu tenho esse conhecimento prévio. Portanto, aquilo que Ele falou, ainda que eu não veja, eu creio porque Ele é autoridade, Ele me falou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para realizar, Ele é fiel para fazer. Então eu não sei o que você tem buscado, eu não sei pelo que você tem orado, mas se a palavra dele garante, acredita, porque ele é poderoso para cumprir. Então essa é a ideia. Vamos lá, ó. Olha aqui. Será que Deus criaria seres racionais e depois ia exigir deles, ia exigir que eles fossem ignorantes com relação ao emprego da razão em questões relativas à fé? Irmão, vamos pensar aqui. Deus te criou, te fez a imagem e semelhança dele. Ao te fazer a imagem e semelhança dele, ele te convida a ter um relacionamento com ele. Você é o único ser, presta atenção nisso, você é o único ser, a criatura, que você é composto de uma parte imaterial, que é a parte espiritual, e a parte material, parte física. Ele te convida a transitar nesse universo, e aí quando ele vai falar de fé, ele quer que você tenha uma fé ilógica, que você não pense, que você não raciocine. Lógico que não, meu irmão. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus e entender o que é fé. Tem gente, irmão, seguindo aquilo que não sabe. Tem gente crendo naquilo que nunca teve um relacionamento. Talvez a tua fé tenha sido isso. E aí você encontra tantas pessoas parando, desanimando, desistindo. E aqui eu não estou falando como super crente, porque todos nós temos momentos que estamos abatidos, todos nós temos momentos que estamos fragilizados, todos nós temos momentos que estamos nos sentindo fracos. Mas eu quero lhe dizer, querido, num contexto aonde, quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que eu não posso, mas que Ele pode. Que eu não tenho, mas que Ele tem. Que eu não sou, mas que Ele é. Mas Ele diz na sua palavra que tudo você pode naquele que te fortalece. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Sela com um amém aí. Vamos lá. Ó, vamos continuar. Ó, é claro que não, que Deus não ia deixar você fosse uma pessoa ilógica. Ó, é claro que não. Devemos assentar que a fé não milita contra a razão, e nem a razão contra a fé. É fato que um desequilíbrio em quaisquer desses elementos redundará por ofuscar o outro. Assim, o ideal é buscarmos uma moderação saudável entre ambos e vivemos a nossa vida cristã apresentando o nosso culto racional a Deus. Qual que é a ideia, meu irmão? A ideia é o seguinte, que eu preciso do equilíbrio. Eu não estou dizendo para você que, mas é razão. Não, é que eu preciso de um equilíbrio, um culto racional, um culto com inteligência. Eu preciso saber quem eu estou servindo. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então é isso que nós precisamos entender. Olha o que o verso nos diz, ó. Romanos 12:1, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o culto de vocês. Olha o que o texto diz, ó. O nosso relacionamento com Deus se desenvolve à medida que o conhecemos. A nossa fé vai sendo descoberta à medida que nós nos relacionamos com Deus. Ó, ou seja, com o entendimento, sabendo quem Ele é, e a partir da revelação que Ele faz de si mesmo. Ou seja, como é que a minha fé ela vai ganhando força? Como é que a minha fé, eu vou descobrindo a minha fé? À medida que eu vou me relacionando com Deus. É por isso, queridos, que tem gente que vive algo da parte de Deus. Tu fala assim, eu não entendo, mas meu irmão, talvez a tua fé até o dia de hoje nunca foi fé. Foi um fideísmo. Por quê? Porque você nunca conheceu a Deus. Você nunca buscou a revelação que Ele faz de si mesmo. E aonde é que é essa revelação?
É na sua própria palavra. É na palavra dele que ele vai se revelando a nós. É por isso que o nosso CPO, o nosso estudo, o nosso curso, vai se voltar para conhecer a fé bíblica, para descortinar os céus para nós, porque a palavra diz que o véu do templo se rasgou, e nós vamos conhecer isso e provar o melhor de Deus. Vamos lá, logo, andar por fé não é andar no escuro. Tem um monte de gente que pensa que a fé é um salto no escuro. A fé nunca foi um salto no escuro. Ah, eu vou pular. Não, irmão, a fé não é um salto no escuro. A fé, quando você conhece a Deus, você sabe muito bem onde você está pisando. Alguém está dizendo assim, por que você fez isso? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Por que você tomou essa atitude? Porque eu sei a quem eu sirvo e eu sei que ele é fiel. Essa é a ideia. Ó que legal, No entanto, o fideísmo ensina que para ser fé é necessário ser ilógico. Ou seja, eu não posso ter nenhum conhecimento, é apenas algo místico e intangível. No fideísmo, eu não posso ter conhecimento nenhum. Ah, não, eu não posso ter um conhecimento prévio, eu tenho que... Mas a fé bíblica, e é a aula 2, não vai dar tempo hoje, tá? É a aula 2. Nós vamos mergulhar nas escrituras para entender essa ideia da fé bíblica. Mas, vamos continuar aqui, Esse pensamento fideísta, tá? É uma incoerência ao ensino bíblico, pois o próprio Senhor Jesus declarou. O que Jesus declarou? Em Lucas 10, 27, E ele respondeu, quando Jesus é questionado acerca dos mandamentos, olha o que Jesus faz, Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, presta atenção nisso, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Guarda esse versículo. Olha o que Jesus ensina através da sua palavra. Perceba que Jesus declara que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E coração aqui no texto é uma representação do centro das nossas emoções. Quando fala coração, está trazendo a ideia das nossas emoções, os nossos, onde nós expressamos, ele está triste, ele está alegre. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, sim, com toda essa emoção, essa sensibilidade, a gente fala assim, essa mística, essa sensibilidade. Mas também... Olha o que o texto diz. De toda a nossa alma. Olha aqui, alma. E alma, no grego, é psique. É a parte do homem que lida com o âmbito mental. É a parte do homem que tem consciência de si mesmo. Na alma está representado o quê? O meu eu. Com o meu intelecto, com o meu sentimento e com as minhas vontades. Eu amo a ele de todo o meu coração, mas também de toda a minha alma, o meu eu tenho uma razão, eu tenho um conhecimento de quem eu sou, e aí eu preciso ter um conhecimento de quem ele é. Por isso que o verso continua dizendo, o texto ainda continua dizendo, com todas as suas forças, vai ser fácil não. Não vai ser fácil. E com todo o seu entendimento, perceba que força está ligada ao nosso físico. E entendimento ao campo do conhecimento e da pesquisa. Ou seja, eu tenho que amar a Deus com o meu coração, com a minha consciência, com o meu psique, com o meu físico, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, raciocínio. A minha fé é uma fé raciocinada, é uma fé do Deus que eu conheço. Quer que eu fale algo? Muita coisa tem acontecido na igreja, entre os obreiros, certas birrinhas, certas frescurinhas. É porque ele não conheceu ainda o Deus a quem ele serve. Ele está fazendo para homem, não está fazendo para Deus. Meu irmão, quando a tua fé está em Deus, você entende que você serve a um Deus, que ele cuida de você, e todo o teu trabalho não é vão no Senhor. Eu sou prova viva disso, a minha casa é prova viva disso. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado dos nossos filhos, Deus tem nos presenteado, Deus tem provido. Deus é tão bom, irmão, que ele cuida. O seu trabalho não é vão no Senhor. Eu lembrei de um testemunho agora, deixa eu compartilhar com você, estou falando de fé.
Talvez você está assistindo esse vídeo agora, e se você está assistindo esse vídeo por esses dias, quando esse vídeo foi postado, o país está vivendo caos por conta dessa epidemia, ou essa pandemia, como as pessoas dizem, e a gente não está saindo, e sabe que dificuldade, quem trabalha por conta, quem é autônomo, quem é isso. Quero dizer, eu recebi uma ligação esses dias de uma pessoa que havia comprado uns livros meu, e ela mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu estou envergonhada, me desculpa, mas está aqui o depósito. Na época eu esqueci, eu me programei, mas depois acabei esquecendo. Olha, me perdoa, estou super envergonhado. Eu disse: fique em paz, minha irmã, fique em paz, porque o teu depósito veio no tempo certo, sabe, querido? Veio nesse tempo de crise, que alguns trabalhos nossos foram cancelados, a gente não pôde atender, não pôde fazer, e justamente veio nessa época. Aí a pessoa estava envergonhada, eu disse para ela assim: não fique envergonhada não. Deus te fez esquecer naquele tempo, para mandar no tempo oportuno, para mandar agora, para mandar hoje. Ou seja, Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Então, meu irmão, firme, nós precisamos conhecer esse Deus. Logo, o meu amor a Deus passa pela busca e o esforço em conhecê-lo, ou seja, uma fé, presta atenção nisso, uma fé que tem como base o conhecimento de Deus. Então, queridos, antes de você viver um fideísmo, uma fé abstrata, primeiro conheça a Deus. E à medida que você conhece a Deus, essa fé vai gerando algo vivo, algo sobrenatural, para que você prove sinais de Deus, para que você possa desfrutar e viver o sobrenatural de Deus. Isso fica mais claro na continuação do verso, quando o Senhor diz assim, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o meu amor ao próximo está condicionado ao autoconhecimento. Eu só poderei amar alguém se antes eu me amar. Ou seja, ame ao próximo como a si mesmo. Logo eu preciso entender uma coisa. Para mim amar alguém, primeiro eu preciso me amar. Então, o tempo todo, nesses versos, o Senhor está falando o quê? Que a nossa fé não é uma fé firmada em algo que nós não conhecemos, em algo abstrato, como ensina o fideísmo. A nossa fé está alicerçada naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós provamos, naquilo que foi revelado a nós, que embora nós não vemos, nós temos certeza, porque quem falou é a autoridade. Percebe? Então talvez até o dia de hoje, porque eu disse que talvez você não viveu a fé, viveu o fideísmo, porque você não conheceu, e você está baseado apenas naquilo que alguém lhe falou. Não, meu irmão, corre na revelação de Deus, em quem Deus é, e aquilo que Ele é, e Ele se apresenta na sua palavra. É isso que nós precisamos compreender. A nossa fé passa pelo conhecimento de quem é Deus. A nossa fé passa pelo conhecimento de quem é Deus. Nós temos essa máxima: quem é Deus? A nossa fé passa por esse conhecimento. E como é que nós vamos conquistar isso? Isso é revelado na sua palavra. É por isso, querido, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se você não mergulha na palavra, você não desperta essa fé. Se essa fé não é despertada, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, é porque você não foi na palavra. Percebe? É por isso, queridos, que nós vivemos um raquitismo espiritual, obreiros morrendo espiritualmente, pessoas morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não tem conhecido o Deus da palavra, tem conhecido o Deus que alguém falou, o Deus que alguém criou, mas não o Deus bíblico, o Deus verdadeiro. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. A nossa fé está firmada no Deus Todo-Poderoso, no Yahvé, no Deus Santo, no El Shaddai, aquele que era e que é e que há de vir. É o Deus Todo-Poderoso, querido. É esse Deus que nós precisamos conhecer. Portanto, Deus quer fazer de você um valente da fé. Essa é a proposta de Deus para você. Deus quer fazer de você um valente da fé. Então, meu irmão, a nossa aula está chegando ao fim, mas eu quero dizer, eu não sei como você viveu esses dias, eu não sei como é que você está vivendo esses dias, mas querido, chegou um tempo de nós andarmos por fé
e não por vista. E é a partir desse ensino que nós vamos começar a mergulhar naquilo que Deus tem para nós. O nosso próximo assunto, eu te recomendo a não perder. Nós vamos trabalhar o que é a posição bíblica da fé. A fé no Antigo Testamento, a fé no Novo Testamento, a fé salvífica. E a partir daí, eu quero crer, e eu tenho certeza nisso, que Deus vai desencadear na tua vida, querido, um tempo de milagre, um tempo de vida, um tempo de você viver o sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza disso. Então, que você entre nesse ambiente de desfrutar de Deus o melhor, de provar de Deus o melhor. Esse é o nosso desejo, que você entre nesse estudo, vivendo o melhor de Deus. Tá bom, meu irmão? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Você que se inscreveu no CPO, você tem toda a liberdade, a gente vai deixar à disposição de vocês aí o plantão Tira Dúvidas. Se você quiser falar conosco, você tem a liberdade, tá bom? Mas ó, beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Eu quero encerrar fazendo uma oração pela tua casa, pedindo a Deus que você possa conhecer esse Deus verdadeiro. Vamos orar? Você que pode. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai amado, neste momento, meu Deus, eu quero encerrar esse estudo, mas eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor entre dentro da casa do meu irmão agora, dentro da casa da minha irmã, ou seja, onde quer que ela esteja ouvindo esta aula e vendo esta aula. Meu Deus, que o Senhor possa se revelar a ele, que o Senhor possa se revelar a ela, Pai, pelo poder que há no teu nome agora. Eu quero pedir que o Senhor arranque essa enfermidade, que o Senhor arranque este mal, meu Deus, que o Senhor arranque esta doença agora, meu Deus, que ele receba a cura, que ela receba a cura, que ele seja transformado, que ela seja transformada pelo poder do teu Espírito. Deus, muito obrigado. Senhor, continua conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe, meu irmão. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.